capítulo 13. Números é um livro da organização. Então Deus mandou escrever esse livro para que organizasse esses livros. Você vai ler muito números aí, né? Você vai falar assim, puxa vida, Deus é um Deus organizado. E às vezes nós nos organizamos. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Quem achou, diga amém. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então o verso 25 diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. E tornando deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é piedoso, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, então, faz valer a tua palavra hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Repreende, então, toda alma de rapina, que não tem nenhum poder de roubar a semente para ser plantada hoje nos corações. Pedimos também que nossos ouvidos sejam agora abertos, Pai amado, em nome de Jesus. E toda perturbação, toda inquietação agora, seja repreendida agora, Senhor. Que haja um movimento tão somente do teu Santo Espírito agora, na autoridade, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa passagem já é conhecida no nosso meio, fala da terra que Deus prometeu ao povo. E Josué, Moisés, então disse que o povo poderia, pediu que fosse espiar a terra. E o povo foi, a pedido de Moisés, então, espiar essa terra. O povo chegou, viu que a terra é boa, e percebeu que nessa terra tinha leite e mel, e trouxeram o fruto da terra. E perceberam também que nessa terra havia gigantes, e que eram homens fortes e poderosos. E trouxeram também esse relatório. Porém, Caleb diz: olha, vamos construir essa terra. Mas o povo então infamaram a terra e disse: não podemos subir. Lá, essa terra consome os povos que ali habitam, e nessa terra tem gigantes. No verso 33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O tema de hoje é derrota e vitória nos habitam. Quando nós convertemos e nós nascemos de novo, então você nasce no Espírito, a sua alma é restaurada e seu corpo é curado. A alma não nasce de novo. O que nasce de novo em nós é o Espírito, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o Espírito Santo veio e toca na minha vida, toca na sua vida, ele toca no seu espírito para que você nasce de novo. E o velho homem? O velho homem continua habitando, só que o velho homem agora está gravado numa cruz. Então dentro de nós temos o homem que nasceu de novo, o novo homem, mas também tem o velho homem
que de vez em quando ele desce da cruz, de vez em quando ele desce da cruz, de vez em quando ele chuta o cachorro, não é assim? De vez em quando ele xinga o motorista do ônibus que passou do outro lado da menina que deixou no ponto. E de vez em quando esse velho homem, o cara que estava fechado em você, canta um corinho para ele, faz um sinal da cruz, não é assim? Dá logo a devolução para ele, você vai poder xingar, não é assim? Não, o velho homem ali, de vez em quando ele desce da cruz, e ele faz a farra, depois ele morre, e deixa todo lado destruído. Por isso a derrota e a vitória habita em nós. E nós vamos destacar algumas coisas aqui quando o velho homem se levanta e quando o novo homem está em ação. Na verdade, o que vai vencer é aquele que recebe o alimento. Então, derrota faz parte do nosso cotidiano, no sentido que você está vendo derrota, e às vezes você passa por derrota também. Mas a vitória também faz parte do nosso cotidiano. O detalhe é que nós não precisamos aprender a olhar para a derrota sem ter motivo. E usufruir da vitória sem arrogância. Então a derrota aconteceu, vai ficar presa a derrota. Mas também quando a vitória acontecer, você tem que tomar cuidado para não ser arrogante. O que você precisa aprender é que a vitória e a derrota, de vez em quando, faz parte da nossa vida. Aí você vai dizer, não, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. É por isso mesmo que você é mais que vencedor, de vez em quando aparece uma derrota, é para você saber que você depende de Deus para viver. Por isso a vitória, de vez em quando, ela pode jogar em nossos corações a arrogância. Você diz, puxa vida, eu sou mais que vencedor. Deus diz, você é mais que vencedor porque eu te capacito. Eu te dou a vitória, porque essa guerra pertence a mim. Então precisamos então saber lidar com isso. Então o que nós temos então nesse texto de Números 13? Temos aqui algumas realidades, algumas situações. A primeira situação que nós temos é que eles foram fazer uma visita e diz que a terra era boa. Isso é um fato. A segunda coisa é que essa terra dava fruto. Essa terra dava fruto. E verdadeiramente a terra era boa. A outra situação negativa, a primeira positiva, a outra situação negativa é que o povo que habita nessa terra. Então eles viram que a terra era boa, maná, leite e mel, e nessa terra, a terra era boa, tinha fruto, mas eles observaram uma coisa: nessa terra tem gigante. Nessa terra tem gigante. Agora a questão de perspectiva. O que habita em nós? A derrota e a vitória. O que vai vencer? É de acordo com a sua visão. Interessante que você vai ver os espias ficaram olhando quem? O gigante. Caleb então ele diz: não, nessa terra tem leite e mel, e trouxeram fruto. E diz: verdadeiramente nessa terra mana leite e mel, e tem fruto nessa terra. Então você está no conflito. Havia uma verdade, mas também havia uma realidade. A verdade é que a terra estava ali, era para ser conquistada, tem leite e mel, essa terra é boa, mas essa terra é sua. Essa é a verdade. Mas tinha uma outra realidade. Qual era a realidade? Nessa terra tem gigante. Nessa terra não tem sabiá. Nessa terra tem gigante. Eles têm um canto que diz: nessa terra tem palmeiras. O que mais que diz? Saber aqui gordinha, como lá. Aqui não tem sabiá, aqui tem gigante. Ele diz: agora a terra está aí. E é interessante então que a coisa positiva é: tem a terra, tem leite e mel, essa terra é boa. A negativa é: nessa terra é gigante, e você precisa conquistar. E Deus diz: olha, tira o gigante da terra agora. Mas os homens dizem: rapaz, não vai dar. Não vai dar para tirar. Sabe por quê? Porque eles olharam de maneira negativa e disseram: não vai dar. Eles ficaram com a realidade, mas não ficaram com a verdade. Então, entre a realidade e a verdade, você fica com a verdade. A verdade é o seguinte: a terra é boa, dá fruto e tem leite e mel. Qual a realidade? Nessa terra tem gigantes. Então você vai ficar com a verdade ou com a realidade? Aí ele diz: quem nós habita a derrota ou então habita a vitória.
Então no verso 31, olha o verso 31, que diz aí: porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então a atitude aqui foi, a atitude que percebemos aqui, foi uma atitude negativa, a condição de incapacidade. Então eles se sentiram incapazes. Os homens que habitam ali são mais fortes do que nós. Então quando Deus te dá uma promessa, te dá uma palavra e você precisa conquistar, não importa se nessa terra tem gigante, se nessa terra tem leão, não importa. O que você precisa saber é que você precisa conquistar a terra que Deus deu para você. Agora, com qual perspectiva que você vai conquistar essa terra? O detalhe é, dentro de você, quem está sendo mais alimentado? O velho homem ou o novo homem? Se for o velho homem, certamente você vai dizer: não podemos conquistar. Mas se for o novo homem, você vai dizer: não tem problema não, o gigante foi feito para cair. Porque você alimenta o novo homem através da leitura da palavra, você vai dizer: não tem problema, gigante foi feito para cair. Mas se o velho homem está dominando, você não tem tempo de ler a Bíblia, essa vida louca, correndo para lá e para cá, quando você vê um gigante, aí você diz: não podemos. Confissão de incapacidade dominadora. Então você se sente dominado. Você não vê a possibilidade de conquistar a terra que Deus já te deu. E às vezes Deus já te prometeu outras coisas e você se sente incapaz. Você diz: Senhor, não tem jeito, não dá para passar nesse vestibular, não vai dar. Semana passada foi um menino lá no gabinete chamado André. André, está aí? Deixa eu ver se André. André é do vestibular. Depois tem o André aí. André vem tentando medicina há um bom tempo. E ela vem tentando medicina, né? E o pessoal diz: desiste. A irmã dela formou, já estava trabalhando. E a mãe diz: olha, desiste esse negócio de medicina. Desiste. Ela disse: mas pastor, minha mãe falou para ele desistir. O que eu faço agora? Eu digo: irmã, o que você tem no coração? Eu tenho medicina. Ela disse: não enfrenta o negócio. E ela foi lá e enfrentou a federal. E ela foi aprovada no federal. Glória a Deus. Mas a dura coisa é que da própria casa ela falou e diz: olha, a sua irmã já formou, já está trabalhando, você é mais velho, está ainda anos e anos tentando medicina. Tem uma palavra que diz: você não é capaz. E às vezes nós recebemos essa palavra no dia de você não é capaz. Você olha para o vestibular e diz: não é para mim, ou outro tipo de coisa, você diz: não é para mim. Eu quero dizer para você, se Deus tem para você, é para você esse negócio. Não é para você abrir mão. Não é para você abrir mão. Então você não tem que fazer essa confissão de incapacidade. Nós não podemos. Eu não consigo. Você precisa dizer: Deus, se é a proposta da minha vida, eu vou caminhar para seguir esse negócio aqui. Se tem gigante, ele vai cair. E se tem monte, é para ser removido pela fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. De Deus. Não há outro meio que você adquirir fé a não ser através da palavra de Deus. Então no verso 31 nós percebemos a confissão de incapacidade. Nós não podemos. Ao invés de olhar o fruto da terra, ao invés de olhar a terra, ao invés de olhar o leite e mel, ao invés de ficar firme na promessa, a pessoa ia olhar o gigante e diz: nós não podemos. Quem olha o gigante não caminha. Quem olha o gigante não conquista, querido. Quem olha o gigante fica nessa zona de conforto, fica nessa vida de medíocre e fica sendo mais um da multidão. Deus nos chamou para nós fazermos diferença. Deus nos chamou para nós conquistarmos, para derrubarmos gigantes em nome de Jesus. Mas vitória e derrota habita em nós. Então, quando você vê essa incapacidade de conquistar aquilo que Deus estabeleceu, isso quer dizer que a derrota está levando vantagem em nós. Olha o verso 32 que diz:
e infamar a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Quando a derrota começa a habitar em nós, além de você olhar o gigante, o que acontece nessa interior? Se você começa a ressaltar os defeitos e os problemas, você não consegue ver mais nada. Sabe aquela multidão que ele fora? Você diz: não, ela também não é feia demais, nem tinha reparado. Conversa. Você toma uma, agora você fica de falando, irmão. Quando você se sente incapaz, quando a derrota começa a habitar dentro de nós, então você começa a infamar. Aí você começa a ver só problema e defeito. Só, irmão, aqui não dá. Vamos fazer uma coisa, não, já fiz, não deu certo. Quando a derrota começa a habitar em nós, então você só vê problemas e defeitos. Sabe aquele irmão duro que você faz, ele é um problema? Não concorda, não é assim, tem que ser assim. Isso quer dizer, sabe o que, meu irmão? Que a derrota habita em você e ela está levando vantagem sobre a sua vida. Derrota e vitória habita dentro de nós. No verso 32, então, quando você começa a ressaltar os defeitos, os problemas, quer dizer então que a derrota está levando vantagem sobre a sua vida. Primeiro, você disse os gigantes, você se sente incapaz. O segundo ponto, você começa a ressaltar os defeitos e os problemas. Olha o verso 33 que diz: o 33 diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você começa a aumentar as dificuldades. Éramos como gafanhotos. Você começa a maquinar. Tudo grande demais. Tudo grande demais. Na verdade, você começa a ver essas coisas maior do que Deus. Quando a derrota começa a habitar dentro de nós, começa a ter uma vantagem, você imagina que a situação é maior que Deus e Deus não é capaz. Que aquele problema, Deus não tem poder para resolver. Não tem problema, não tem poder para resolver. Então você começa a aumentar os problemas. Você começa a subdimensionar o problema, sabe para quê? Para você continuar nessa zona de conforto. Que é parar, calar. Você não quer se esforçar. Então você começa então você começa a aumentar, a superdimensionar, porque a derrota está levando vantagem sobre a sua vida. Entre nós éramos como gafanhotos, além de você se sentir incapaz, de ver menor, então você diz: olha, aqueles homens, isso não tem jeito. E a pergunta para mim nessa noite, para mim e para você: vitória e derrota habita em nós. Quem está levando vantagem na minha vida e na sua vida? E as pessoas estão aí caminhando, sentindo incapaz, colocando defeito em tudo, aumentando o problema, sabe para quê? Lá no fundo, eu não quero enfrentar esse negócio. Eu não quero enfrentar. Eu quero ficar aqui, quieto. Essa vida, quietinho, quietinho. É a consequência disso tudo. Quando você se sente incapaz, quando você começa a ressaltar os defeitos dos problemas, quando você começa a aumentar as dificuldades. Olha no capítulo 14, verso 1, verso 2, que diz assim: então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação me diz: se morreremos nessa terra do Egito? Ou se morreremos neste deserto? E por que nos traz o Senhor a essa terra para que caiamos a espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por preso? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizíamos aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Quando você se sente incapaz, quando você começa a ressaltar os problemas e defeitos, quando você começa a aumentar a dificuldade, a consequência é comoção nacional, todo o povo.
pessimismo, desânimo, incredulidade, revolta e castigo. Quantas vezes o inimigo da fé se levanta em nossos corações, trazendo desânimo, porque você diz, não tem mais jeito, você começa a inflamar, fala com um aqui, fala com o outro ali, e você vai desanimando um e o outro. Então essa comoção nacional, você começa a contagiar, contaminar as pessoas com sua capacidade, com sua incredulidade. E com isso gera um pessimismo tremendo. E com isso há um desânimo. Os inimigos da fé, a incredulidade, a revolta e o castigo. Essa é a parte da derrota que habita em nós. Incapacidade. Ressaltar os problemas e defeitos, aumentar, superdimensionar os problemas, e também é você dizer, era melhor a vida de antes. Parece que estar no mundo era melhor, então eu quero voltar para o Egito, lá é melhor. Lá no Egito eu não tinha que orar nem jejuar. É lá, você não tinha mesmo não. Você está do lado do caboclo. É lado de cá, é um lado que já é vencedor. Ou melhor, mais que vencedor. Amém. É por isso que do lado de cá você tem resistência. Do lado de lá não tem resistência. Não tem. Parece que é melhor. Mas a Bíblia diz que é o fim. É que vai determinar se é melhor. E do lado de lá, o fim é de morte. Mas do lado de cá, pelo lado de Deus, o fim é de vida e vida em abundância. Derrota e vitória habitam em nós. Pessimismo. Então nada vai dar certo. Aí você desanima, já não tem mais projeto, já não tem mais objetivo, já perdeu o foco, e você anda por andar. Já não faz mais planos. Talvez você começou esse ano cheio de projetos, cheio de gasto, e de repente na primeira pancada você disse, cara, não vai dar esse negócio não. E já entrou no mesmo ritmo do ano passado, do mesmo jeito, e não mudou nada. Nada. Não mudou nada. Mas a gente pode ver que a atitude de Josué também se devia no positivismo, nas possibilidades baseadas na promessa de Deus. No capítulo 14, verso 7, olha o que diz aí. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muito boa. A afirmação positiva afirmou que a terra era muito boa. Josué Caleb então não ficou com uma realidade, ele ficou com a verdade. Ele diz, a terra é boa, então é lá. O Egito não é bom. O Egito é lugar de escravidão, de morte. Mas essa terra aqui é boa. Mas tem gigantes, mas a terra é boa. Quando você tem a vitória que prevalece na sua vida, você não olha o gigante, você olha a terra e diz, a terra é boa. O gigante é consequência, ele vai cair em nome de Jesus. Quando você então fica com a verdade, então que a prioridade é a terra, não é o gigante. Você não olha para o gigante, você olha para a terra. E quantas pessoas estão olhando para os gigantes e não olham para a terra? Quem olha para o gigante morre aos olhos dos gigantes. Mas Josué Caleb diz, a terra é boa e essa terra é boa estar. E no verso 8, aí no capítulo 14, olha o que diz aí. Se o Senhor chegar atrás de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Crer na promessa de Deus não exclui de dificuldades. Não. Crer nas promessas, crer na verdade de Deus, não dizer que você derrubar gigantes. Não te isenta não, querido. Então a questão é que você precisa colocar os olhos na verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você crê na promessa, não diminui a dificuldade, mas você pode colocar a decisão da vitória sobre a vontade de Deus.
Vitória e derrota habitam em nós. O que nós aprendemos então com este texto, querido? Primeira coisa está no verso 11, capítulo 14, verso 11. Aprendemos então, no verso 11 diz o Senhor Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? O primeiro ensino que nós temos aqui diante dessa situação: a derrota pode ser fruto de uma atitude negativa e incrédula. A derrota pode ser fruto de uma atitude negativa e incrédula. Até quando? A pergunta vem para você nessa noite, querido: até quando? Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Deus já te deu N sinais, já provou, Ele cura de você, que Ele está no controle da situação e diz: até quando você vai ficar aí parado? E Deus diz para você nessa noite: levanta, querido, é hora de marchar. O medo não pode paralisar. Ele diz: até quando vai ficar aí nessa situação? É para levantar, é para caminhar, é para marchar, é para conquistar. Até quando? E Deus já viu sinais. E Deus já provou que Ele cuida de você. Deus já provou que Ele não vai te abandonar. Deus já provou que Ele vai trazer o pão de cada dia para você. E Deus já disse para você: muda desse lugar que você está preso com medo de faltar o pão de cada dia. Deus diz: olha, eu sou o seu pastor e nada vai faltar para você. Arranca desse lugar, meu amigo. Você está contentando com esse salário, Deus diz: você precisa galgar coisas mais altas. Você está contentando com esse salário, Deus, eu tenho coisa melhor para você. E Deus diz: até quando você vai ficar aí? Já te dei sinais, já confirmei no seu coração, e mais essa noite confirmo no seu coração. Até quando essa incredulidade no seu coração? Uma atitude, querido, uma posição que faz o que Deus te mandou pronto e acabado. No capítulo 14, verso 22, verso 23, olha o que diz aí. Mais um ensino. Verso 22 diz: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. O outro ensino que nós tivemos aqui então é: a derrota é também fruto da desobediência. Deus diz: olha, você não vai ver a terra prometida. E desobedece, não alcança aquilo que Deus estabeleceu para você. Deus já colocou, já falou. A desobediência, querido, a derrota também é fruto da desobediência. É para você que está levando uma derrota nessa área da sua vida. Hoje Deus está chamando você de vitória nessa área, em nome de Jesus. Porque você precisa obedecer. Não tem nem A nem B, é só obedecer. Pronto. Deus tem o maior prazer em te abençoar. Deus tem o maior prazer em te abençoar. Aí no capítulo 14, verso 22. Mas uma lição que nós tivemos aqui. Olha o que diz aí no verso 28. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, e como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Tornamos-nos vítimas das vossas palavras e visões da vida. A Bíblia diz que você tem que ter palavras temperadas com Jesus diz, Deus diz: olha, assim como você falou, assim será. Tornamos vítimas das nossas palavras e visões da vida. Detalhe é: quais são as palavras que você tem lançado no mundo espiritual? Assim será sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: a sua palavra tem que ser palavra temperada com sal, tem que ser palavra de vida. E qual é a visão que você tem a seu respeito? Ou melhor, qual é a visão que você tem do seu futuro?
Qual o seu projeto de vida, querido? Qual é? O que você tem que planejar? O que você tem falado a respeito do seu futuro? O que você tem falado da sua vida? E aqui o verso diz: assim como você falou, e Deus diz: eu farei, assim como você falou. Tornamos vítimas das nossas palavras e visões. Sabia disso? Por isso, tome cuidado com o que você tem falado a seu respeito. Tome cuidado com a visão que você tem ao seu respeito. Porque é sincero. A boca fala do que o coração está cheio. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Coração não dá de guardar Deus. Coração não dá de guardar a palavra. Coração não é lugar de você guardar o medo, a angústia, a amargura, desânimo, a incredulidade. Não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o corpo. Sabia disso? A palavra é saúde para o corpo. Então você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. E para finalizar, no verso 40 ao 45, capítulo 14, diz o seguinte: levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao fundo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto haveremos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormá. Outra vez nós tivemos aqui o mero exercício de um pensamento positivo não te garante a vitória. Ele diz: olha, o Senhor não subirá com vocês. Sabe aquele negócio que eu estou sentindo? Sabe? Já disse: irmão, não estou sentindo. O irmão não tem que sentir, Deus tem que falar. E aqui o povo sentiu. E sentiu tanto que morreu. Sentiu a espada do inimigo. Pensamento positivo, querido, não te garante a vitória. O que te garante a vitória é a promessa do Senhor na sua vida, firmada na palavra dele. O povo não tinha palavra, não tinha confirmação do Senhor, mas nós estamos sentindo alguma coisa, e vamos nesse negócio. E foram e morreram. O mero exercício do pensamento positivo não te garante a vitória. O que nos garante a vitória se chama a fé. E a fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vitória e derrota na vida que a gente faz. A pergunta é: quem é que está ganhando nessa batalha? Porque a guerra foi conquistada na cruz do Calvário. No seu dia a dia, querido, que tem prevalecido? O que você tem feito as derrotas na sua vida? O que você tem aprendido? Se torna escravo delas, você olha para ela e diz: Senhor, isso aqui vai parte do processo, mas Jesus não ficará prostrado, ele se levantará e vai caminhar em nome de Deus. Senhor, essa vitória aqui pertence a ti. Para que a arrogância não entre no seu coração, para que a vitória não entre no seu coração. Assim como você falou, assim será. A pergunta para mim e para você é: quais são as palavras que você tem proferido no mundo espiritual? Como você tem se visto diante dos gigantes da sua vida? Se você tem olhado para você e diz: eu sou como um gafanhoto, como você será como um gafanhoto? Querido, quando Davi enfrentou Golias,
Ele não viu Golias, mas ele viu Deus. Ele viu Deus. Ele viu Deus. Por isso, o gigante caiu. Neemias, quando chegou em Jerusalém, tudo derribado. Os muros, as portas. Sabe o que Neemias viu? Ele diz: esses muros, essas portas serão erguidas. Ele não ficou olhando para os destroços, mas ele viu pelos muros erguidos e as portas. Por isso, Neemias fez o que fez. Ele não ficou olhando para a derrota. Tem pessoas que ficam olhando para o que perdeu, eu não consegue olhar para o que tem que conquistar. Fica só olhando para o que perdeu. E de repente Deus tem coisa melhor para você conquistar e você fica olhando lá para o que perdeu. E perdeu. E perdeu. Pastor, você tem 5 pães e 2 peixes. É com isso que Deus vai te abençoar. Deus não trabalha com quantidade, querido. Deus trabalha com a quantidade da fé. É pela qualidade da fé que você vai ter a quantidade. Você pode estar certo disso. Então, vitória e derrota habitam dentro de nós. No campo da derrota, a incapacidade. Ressaltar os problemas e defeitos e aumentar as dificuldades. No campo da vitória, ficar na promessa. Você sabia que as promessas de Deus não te excluem de dificuldades. Você vai passar por dificuldades sem saber por quê? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Deus quer abençoar a mim e a você nessa noite. E a nossa luta começa na mente. Eu vi uma frase que dizia: plante um pensamento e você vai colher um ato. Plante um ato e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter.